Bem-vindo, bem-vinda à nossa revisão TRT São Paulo, TRT 2. E nós vamos finalizar aqui a nossa revisão com a nossa última aula sobre Código de Ética e Direitos sobre Pessoas com Deficiência. Essas matérias são as matérias, assim, vamos dizer, com menos questões em sua prova, mas também com grandes chances aí de você gabaritar. Por quê? Muitas vezes o bom senso vai te ajudar a responder, tá? As questões não são difíceis, no entanto, FCC exige memorização. Eu trouxe para vocês umas questões adaptadas, eu vi mais ou menos o que a FCC cobrou nos outros TRTs. Obviamente que a gente não vai ter questões do TRT de São Paulo, do Código de Ética, por exemplo, mas eu fiz uma adaptação ali, e vou trazer os pontos que a banca gosta de cobrar. Nós teremos os mapas mentais, que eu acho que são bem ampliativos quanto ao conteúdo. Você vai conseguir revisar em pouco tempo diversos pontos do Código de Ética e também do Estatuto da pessoa com deficiência e algumas legislações. Você vai ver, a gente vai ver aqui, resolvendo, estudando, né, revisando aí direito sobre PCD, que a banca tem adorado leis esparsas e não efetivamente o estatuto. Então, temos uma resolução que a banca colocou no seu edital, merece atenção. Eu trouxe uma parte do nosso mapa mental aqui, que eu estou apostando que caia, e algumas legislações esparsas sobre direito sobre o PCD, né? Então, fique atento e dê uma lida nos mapas mentais, tá bom? Bora lá? Vamos começar pelo Código de Ética. Aqui nós temos uma questão adaptada aí, com base em um outro TRT, acho que foi o TRT 6, em que a banca cobra, e não só no 6, tá? Ela cobrou também no 15, eu acho que no 7 também, cobrou sobre o Código de Ética, comportamentos vedados pelos servidores. Então, muitas vezes o bom senso ajuda, né, nessa parte, tá? Então, use o bom senso, tá? Que aí vai dar certo. De acordo com o Código de Ética do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, é vedado aos servidores, dentre outras proibições. Letra A. Ser inconivente com erros ou infrações ao Código de Ética. Cuidado com as palavrinhas, tá? O que eu vejo que a banca pode fazer aqui é trocar as palavrinhas. Então, leia com calma, palavra por palavra, para não cair em casca de banana. Ser inconivente quer dizer não conivente. E não é vedado ao servidor não ser conivente, tá? Com erros ou infrações. Tá certo, eu não estou a favor desses erros ou infrações do Código de Ética, eu estou contra. Então, é permitido ser contra, na verdade, é um dever ser contra erros ou infrações ao Código de Ética. Letra B. Manter sob subordinação cônjuge ou parente até terceiro grau. Aqui, correto, tá? Terceiro grau é o que você vai encontrar lá no Código de Ética. O que falar em grau, qualquer, né, linha de parentesco proibida ou autorizada, estará na linha do terceiro grau, tá? Então, gabarito letra B. Divulgar ou permitir a divulgação de informações corretas, falsas ou sigilosas. Cuidado na hora de ler. Aqui não é correta, é incorreta. Divulgar ou permitir a divulgação de informações incorretas. É vedado. Letra D. Praticar ou compactuar com atos contrários à ética e ao interesse público, seja por ação ou omissão. Eu acho que aqui tem duas, né, questões corretas, gente, ó. Porque é vedado praticar atos contrários à ética e ao interesse público, seja por ação ou omissão. A letra D também está correta. Então, aqui a gente já vai corrigir. Assertivas B e D estão corretas, tá? Desculpa aí o erro, a gente fez uma adaptação, mas eu acho que faltou alterar alguma palavrinha aqui.
da questão. Mas fica aí o alerta, né? Para algumas palavrinhas que a banca pode trazer, né? Como aqui a inconivente, informações corretas, tá? Então fica atenção aí para vocês. Eu vou dar uma corrigida, mas a princípio fica para vocês corrigirem, né? Para vocês resolverem essa questão aí. Deem uma olhada nas vedações do servidor público. Algumas são, basta o bom senso, vocês já vão conseguir. Dão uma lida. O que vocês acharem estranho, que acham que pode confundir, deixem em destaque para ler aí um pouco mais perto da prova. E cuidado para não confundir com deveres, tá? Porque a banca pode trazer deveres como vedações, e aí vocês vão lembrar que já leram esses deveres dentro do código de ética e vão acabar caindo em casca de banana. Então, cuidado. Vedações e deveres são temas que a banca gosta muito de cobrar nessa parte de código de ética. Gabarito, então, seria a letra D aqui, mas a B também está correta, tá? Aqui eu trouxe para vocês as vedações, ó, então cuidado, tá? Atos contrários à ética ou interesse público é vedado. Então aqui vocês dão uma lida. Usar o cargo para abuso de poder, divulgar ou permitir informações incorretas, praticar ato que atente contra a honra, dignidade ou compactuar atos antiéticos ou contrários ao interesse público. Uso indevido de recursos do tribunal, criação do ambiente hostil. Então, vocês tendo uma noção desses 3 comportamentos, vocês já vão conseguir, pelo bom senso, excluir algumas assertivas. A banca gosta muito de falar sobre os brindes e presentes, tá? Eu acho que a gente tem até uma questão, não vou falar disso agora aqui, mas fica aí para vocês revisarem. E alta administração. Isso aqui é o diferencial do Código de Ética dos demais códigos de éticas do Rio de Janeiro, do TRT6. Então, dê uma olhadinha na véspera de prova sobre essas características, tá? Se cair, a resposta vai estar aqui nesse mapa mental. Para responder à questão, considere o Código de Ética de Servidores do Tribunal Regional do Trabalho. 2. Código de Ética estabelece os princípios e normas de conduta ética aplicáveis, dentre outros, aos profissionais de empresas alocados no TRT por força contratual e aos prestadores de serviços. Aqui são os terceirizados. E aí eu pergunto, os terceirizados, eles estão submetidos ao Código de Ética do TRT2? Sim, tá? Inclusive estagiários. Os estagiários também. Então, gabarito verdadeiro. O Código de Ética dos Servidores do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região tem por objetivo contribuir para a subjetividade das interpretações sobre os princípios e normas éticas adotados no TRT2. Será que o Código de Ética vem para contribuir com a subjetividade, ou seja, com a falta de esclarecimento, a falta de interpretação ou a confusão de interpretação? Não, né, gente? Ele não vem para contribuir, ele vem para evitar a subjetividade, para esclarecer o que é ética, o que é moral, para esclarecer quais são os comportamentos éticos que os servidores devem manter dentro da instituição e às vezes até fora, tá? Então, cuidado com as palavrinhas, porque é isso que a banca vai brincar com vocês. Leiam com cuidado as assertivas. Falsa, o item. São princípios e valores fundamentais a serem observados pelos servidores do TRT2, dentre outros. A inovação, perfeito. A sustentabilidade e responsabilidade socioambiental também são princípios que estão sendo alocados em diversas normativas, né? Inclusive internas dos tribunais, até mesmo das empresas privadas, tá? A responsabilidade socioambiental, o respeito à diversidade e a proteção dos dados. Perfeito. Esses são alguns dos princípios que vocês vão encontrar lá no Código de Ética. É permitida a aceitação de brindes, desde que atendam aos seguintes critérios, dentre eles,
o valor unitário de R$ 500 e periodicidade mínima de 12 meses. R$ 500 por ano de presentes, brindes, tá ótimo, né? É, mas não é. Aqui o valor é de R$ 100, segundo o código, tá? A gente viu aqui, ó. Vocês vão olhar esse mapinha mental aí e memorizar, tá? São R$ 100. Então, falso aqui. São deveres do servidor do Tribunal do TRT da segunda região, exceto cuidado com os deveres. E aí a gente vai tentar usar o bom senso. Aqui a gente quer a incorreta, tá? O que não é dever do servidor? Permanecer atualizado com a legislação e com as normas internas é o que a gente falou da inovação, né? Eu preciso me manter atualizado até para melhor servir o público, melhor servir a instituição. Evitar assumir posição de intransigência perante a chefia ou colegas, respeitando os posicionamentos e as ideias divergentes, sem prejuízo de representar contra qualquer ato regular. Aqui, esse dever, ele é um dever, tá? Se você for ler, às vezes dá aquela sensação de que eu posso me opor, né, às decisões aí da chefia, dos colegas. A questão aqui não é uma questão de, vamos dizer, de interesse particular, de posicionamento, de posição peculiar da pessoa. Aqui é quanto à profissão, quanto à posição como subordinado dentro da esfera laborativa. Então, eu vou evitar, sim, esse posicionamento, essa oposição perante a chefia, mas vou respeitar o que é legal, o que não é, regular ao exercício da atividade, tá? Então, eu trouxe esse item justamente porque ele causa um pouquinho de desconfiança de vocês, né? Confusão aí na hora de ler. Mas ele é um dever, sim. Evitar assumir posição de intransigência perante a chefia, inclusive perante os colegas. Então, aqui a gente não fala só do nível hierárquico vertical, mas também horizontal, tá bom? Então, é um dever, sim. Buscar a modicidade e a utilidade nos pedidos de requisição interna de materiais custeados pelo TRT2. Aqui entra aquela sustentabilidade, inclusive a utilização de recursos de modo adequado dentro da instituição, tá? Então, é sim um dever. E letra D, que deve ser o nosso gabarito, reportar em momento oportuno à autoridade competente todo ato ou fato que comprovadamente seja contrário ao interesse público, independentemente de hierarquia que esteja subordinado. Perfeito. Aqui eu tenho que reportar, eu tenho que fazer uma denúncia de irregularidades. Só que não é em momento oportuno, é imediatamente. Ok? Eu tenho que fazer as denúncias das irregularidades imediatamente. Eu não tenho que avaliar quem sou eu, né? Para avaliar o melhor momento para fazer essa denúncia, para reportar as irregularidades, tá? Então, tem que ser feito imediatamente. Daí o erro, né? Aqui, ó. Daí o erro dentre dos deveres do servidor do TRT2. Perfeito? Gabarito letra D. E aqui eu trouxe para vocês alguns conceitos, algumas definições que vão te auxiliar, inclusive, na hora de excluir questões assertivas dentro da questão, tá? Ações éticas, isso aqui o bom senso já vai fazer com que você memorize. Os objetivos aqui do Código de Ética, que é reduzir a subjetividade das interpretações éticas, né? Então, ele vem esclarecer aí condutas éticas. Proteger a imagem e reputação do servidor, que age conforme o código. Os deveres aqui, ó, tá? Manter-se atualizado, manter sigilo sobre informações,
denunciar casos de irregularidade, enfim, dão uma lida aí nessas condições, tá? Os princípios, sustentabilidade aqui, ó, e responsabilidade socioambiental e direitos, tá? É tranquilo, esse código de ética aqui é tranquilo quanto a essas partes, porque, como eu disse, o bom senso já te ajuda a resolver, a excluir pelo menos aí 3 assertivas, tá? Aí você fica aí com 50% de chance de acertar, mas dá para gabaritar, tá? O código de ética é curto, dá para você dar uma lida aí. Se você não leu ainda, pega aí uma horinha e meia no máximo você vai ler esse código de ética, no máximo uma horinha e meia, tá? O comitê de ética, aqui eu não trouxe nenhuma questão sobre o comitê de ética. Por quê? Porque eu vou deixar para você ler esse mapa mental. Se cair alguma questão sobre o comitê de ética do TRT de São Paulo, essa questão vai estar aqui neste mapa mental. Cuidado com o termo de ajuste de conduta. Se você está acostumado a estudar, sabe que o MPT tem esse potencial de termo de ajuste de conduta, e aqui esse instrumento entra para o Comitê de Ética da RT de São Paulo, que é uma novidade, tá? Que a gente não viu isso nos demais TRTs. Então, a probabilidade de cair isso aqui é grande. Então, dê uma lida aí no termo de ajuste de conduta, tá certo? E de código de ética, gente, era o que eu tinha para falar com vocês, porque não tem questões, né? Ali eu trouxe para vocês, baseada nos últimos TRTs, o que foi cobrado de código de ética, deveres, vedações, a questão dos brindes, houve uma questão, ok? Mas eu aposto no comitê de ética, como eu falei para vocês, porque há umas novidades ali, a autoadministração também, porque são coisas que não tem nos outros TRTs. Não houve aí nem cobrança, mas também não teve dentro dos códigos de ética desses tribunais, tá bom? E vamos falar de direito sobre PCD. Direito sobre PCD, não tem como também eu trazer aqui muitas questões, porque se torna repetitivo. E eu sei que você já resolveu diversas questões. Temos poucas questões da banca FCC dos últimos anos, se a gente for contar aí os últimos 3 anos. Então, a gente tem que puxar um pouquinho mais para trás aí, 2018, 2017, e ainda assim não há muitas questões. Então, o que eu vou trazer para vocês aqui é um apanhado de conteúdo sobre PCD que caiu nas provas da FCC fora dos TRTs. Direitos humanos tem sido cobrado em algumas provas e dos últimos anos, né, dos concursos federais. E aí que a gente começa a estudar esse tema, começam a ter mais questões. Então, eu vou trazer para vocês aqui, fazer uma revisão, vou deixar mapas mentais para vocês lerem, tá? Leem porque a probabilidade das questões estarem nesses slides é muito grande. Bora lá? Pontos que caem sempre, tá? Definições. Aqui é do estatuto da pessoa com deficiência. Vocês vão olhar lá no artigo 3º, eu trouxe aqui para vocês os conceitos que mais caem. Cuidado com adaptações razoáveis, porque é muito cara de direito do trabalho, tá? Então eu vou deixar aqui para vocês darem uma lida. Desenho universal vem caindo, inclusive a banca pode trazer um caso concreto e trazer o desenho universal como resposta. Então, dê uma lida que a concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação. Então, aquele produto, aquela concepção de produto, né? Aquele ambiente, ele não precisa de adaptação, porque qualquer pessoa pode usufruir, tá? Então, é sem adaptação, sem necessidade de adaptação, incluindo os recursos de tecnologia assistiva, que está aqui como o segundo conceito que mais cai em provas. O que que é
tecnologia assistida ou ajuda técnica. São produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivo promover a funcionalidade relacionada à atividade e à participação da pessoa. Então, a tecnologia assistiva vai o quê? Auxiliar, vai promover a sua participação na sociedade, tá? Visando o quê? A autonomia dessa pessoa, principalmente a autonomia. Claro que vai dar qualidade de vida, vai dar inclusão, sim, mas a ideia aqui é promover a funcionalidade com base na autonomia, tá? Então, tecnologia assistiva, você vai trazer a funcionalidade com autonomia. São duas palavrinhas que você vai memorizar. E adaptações razoáveis são aquelas modificações e ajustes necessários e adequados, mas eles não podem acarretar ônus desproporcional e indevido, quando requeridos em caso concreto, a fim de assegurar que a pessoa com deficiência possa gozar ou exercer em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas todos os direitos e liberdades fundamentais. Aqui, gente, vou até dar um exemplo para vocês. É o caso, por exemplo, de um cadeirante numa empresa que, por não ter adaptação, por exemplo, dos banheiros, né, ele acaba escovando seus dentes todos os dias na pia, né, do refeitório. Por quê? Porque nos banheiros o acesso aqui, a adaptação para o cadeirante, é impossível que ele possa fazer sua higienização bucal, tá? Então aqui não é difícil e não há um ônus desproporcional ao empregador colocar, adaptar, né, a pia para cadeirantes. Então não há uma desproporção aqui. Pode ser realizada neste caso concreto. Para quê? Para que ele possa, em igualdade com os demais, fazer a sua higienização bucal no banheiro e não no refeitório, por exemplo, tá? Dei esse exemplo porque foi um caso prático, tá? Um caso concreto aí, que houve decisão judicial. Então, só para vocês entenderem melhor o que seria adaptações razoáveis, perfeito? Bora lá. Barreiras. Existem diversas barreiras, que é o quê? São os obstáculos para que a pessoa com deficiência possa exercer amplamente a sua cidadania, tá? Então, quando eu falo de barreiras, e aí eu trouxe 3 aqui que costumam cair, por quê? Porque vocês confundem, às vezes não sabem quando eu estou falando de uma ou de outra. Então, eu vou trazer aqui, vamos dizer, palavras-chaves. Eu gosto de trabalhar com checklist, com palavra-chave, fica muito mais fácil de eu memorizar. E eu trouxe para vocês aqui que as barreiras é o quê? Qualquer entrave e obstáculo. Ponto. Barreira é obstáculo, tá? Que limite ou impeça a participação social da pessoa. Aí eu tenho a barreira urbanística, arquitetônica e atitudinais. Atitudinais não é uma palavra, vamos dizer assim, comum no nosso vocabulário, né? Então, por isso que eu trouxe. Mas atitudinais vem de atitudes. Então, essa é a palavrinha que eu quero que vocês memorizem, que é o comportamento que impeça ou prejudica a participação social. Então, atitudinais, atitude. Arquitetônicas, quando eu falo de arquitetura, eu falo do quê? Eu falo de prédios, esculturas, enfim, né? Eu vou falar do Oscar Niemeyer. Então, eu vou lembrar de pontos arquitetônicos. Torre Eiffel, ou Torre Eiffel, não sei a pronúncia correta, né? Fica a briga aí para vocês. Então, arquitetônicos, eu vou lembrar de edifícios, de esculturas, de, né? Vamos dizer assim, de pontos turísticos que a gente costuma ver aí no Instagram, por exemplo, né? O pessoal aí, depois de aprovado, primeiras férias na França, tá? Então, quando falar de arquitetônico, eu vou lembrar de edifícios. E aqui, edifícios, tanto faz, públicos ou privados. E aí, a urbanística, que é urbano. O que que é urbano? Parque é urbano.
praça é urbano. E aí eu vou lembrar de vias e espaços públicos, privados, abertos ao público ou de uso coletivo, tá? Então, eu quero que vocês façam só essa conexão urbanística com espaços, né? Urbano, o que que é urbano? Praça, parque. Arquitetônico, Oscar Niemeyer, né? Lembra, né? Suas grandes arquiteturas espalhadas aí pelo Brasil, tá bom? E atitudinais, atitudes. Então, fica mais fácil de você memorizar. E por fim, pessoa com mobilidade reduzida. Aí eu quero que vocês façam um checklist. Idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo e obeso. Lembre-se do obeso, tá? Ele é uma pessoa com mobilidade reduzida. Afinal, você já viu um obeso num avião, né? A poltrona do avião. A gente já tem dificuldades de se manter numa postura confortável, né? Imagina um obeso ou mesmo uma pessoa muito grande, com mais de 1,90 m aí no avião. É complicado, né? Então, lembre-se do obeso e do avião, tá? Que aí a gente já vai fazer a relação pessoa com mobilidade reduzida. Vou deixar aqui um mapa mental para vocês, o Estatuto das Pessoas com Deficiência. Temos o conceito aqui, cuidado, aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual e, lembre-se, sensorial. Inclusive, lembre-se sensorial, caso a banca te cobre isso, no estudo de caso, tá? Lembre que sensorial também é uma deficiência. Em interação como mais barreiras, obstáculos, certo? Que pode obstruir sua participação plena. Ah, cuidado aí também, se caso caia no seu estudo de caso, a nomenclatura correta é pessoa com deficiência. Deficiência é o quê? A participação na sociedade. Quando eu digo que a pessoa com deficiência, eu não estou dizendo que aquela pessoa porta uma deficiência. Eu estou dizendo que a sociedade é deficiente para aquela pessoa. A sociedade não traz condições para que aquela pessoa tenha ampla participação na sociedade, tá? Então, o uso da nomenclatura correta, atualmente, é pessoa com deficiência. E a deficiência não está na pessoa, está na sociedade. Perfeito? Isso é algo que, se você for colocar aí no seu estudo de caso, tenha cuidado, a nomenclatura correta, tá? Prof, posso usar PCD? No estudo de caso de uma redação, eu não recomendo. Escreva pessoa com deficiência, tá? Sua redação vai ficar muito mais bonita e você vai fugir da divergência, né? Da crítica que se faz ao usar a sigla PCD e não pessoa com deficiência. Perfeito? Então, aqui eu vou deixar para vocês cuidado com a avaliação da deficiência, que ela deve ser biopsicossocial e realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, tá? Que vai avaliar todos esses fatores. O que que é inclusão? Isso aqui é ótimo para você colocar na sua redação ou colocar no seu estudo de caso, entendeu? Definir, trazer a inclusão para a sua introdução, por exemplo, da sua redação. Vai ficar ótimo, ok? Rol de direitos, igualdade e não discriminação. Essas questões de igualdade e não discriminação você vai conseguir, pelo bom senso, simplesmente pelo bom senso, conseguir excluir e chegar ao gabarito. Então, tranquilo, tá? O que me preocupa aqui, ó, direito do trabalho, porque tem tudo a ver com o TRT. Então, por isso que eu trouxe aqui para vocês algumas características de direito do trabalho, do rol de direitos que está lá no Estatuto. Perfeito? Deem uma lida aí no mapa mental. Algumas previsões expressas aqui, ó, na Constituição Federal, sobre pessoas com deficiência.
Um dos pontos, né? Critérios diferenciados para aposentadoria na forma da lei. Nós temos critérios, né? O tempo de contribuição aí diferenciado. Reserva de cargos e empregos. Nós temos o percentual de até 20%. Garantia de salário mínimo em benefício mensal às pessoas com deficiência. Aqui é aquele chamado LOAS que vocês ouvem aí no noticiário, no Instagram, enfim, tá? Ele também será devido às pessoas com deficiências que não tenham condições de se sustentarem, tá? E nem são sustentados por suas famílias. Então, fica esse checklist aí para vocês de previsões expressas na Constituição sobre pessoa com deficiência. Temos a Lei 11.126, que vai tratar do cão-guia. Então, dê uma lida, porque a banca tem trazido questões sobre essa legislação. Temos o cordão de fita de desenhos de girassóis para identificação de deficiências ocultas. Cuidado com isso aqui, tá? É uma legislação nova e vem sendo inserida, então a tendência é que a banca cobre aí essas novidades. Ações afirmativas, deem uma lida, porque pode servir aí para sua redação. Minorias e vulneráveis também. Essa é a lei que eu falei para vocês que a banca FCC vem cobrando bastante, tá? Eu encontrei 4, 5 questões sobre essa legislação nos últimos anos. Não tem no TRTs, mas tem em outros TRF, TSE, então eu daria uma lida nessa legislação. O dispositivo que mais caiu foi o artigo 8º, que vai falar do crime punível de reclusão de 2 a 5 anos e multa, tá? Que vai falar sobre atitudes, comportamentos, barreiras, né? Criadas para as pessoas com deficiência. Cuidado com o adolescente, né? O menor de 18 anos, a criança ou adolescente menor de 18 anos, que sofre essa barreira. Por quê? Porque a pena será agravada em 1/3. A banca vem cobrando bastante. Então, fica aí a leitura para vocês dessa legislação, tá? Outro ponto que vem caindo bastante é o decreto 3.298 de 99, que vai falar da Política Nacional para a Integração da Pessoa com Deficiência. Algumas definições. Aqui, as definições podem até se repetir com o Estatuto, mas eu trouxe justamente para que vocês, como a banca cobra muita definição, ela pode cobrar essa definição no decreto. Então, deem uma lida. Aqui nós temos a definição exata de deficiência, ó, mental, física, auditiva, visual, para que vocês não tenham surpresas no momento da prova. Perfeito? Então, fica aí esse mapa mental para vocês darem uma lida. E aqui, questões vêm saindo das diretrizes e dos objetivos. Na verdade, a banca vem trazendo o quê? Ela pede as diretrizes e traz os objetivos. A mesma coisa que a gente falou do código de ética, né? Ela traz os deveres, mas pede as vedações, ou vice-versa. Então, cuidado aí, dê uma lida, memorize bem. Como a gente está pertinho da prova, o que eu faria? Ou eu memorizaria as diretrizes, ou memorizaria os objetivos, o que for mais fácil para você, tá? Passa os olhos nas diretrizes, mas tenta memorizar os objetivos. Que aí fica mais fácil, depois é só excluir, né? Lembra que a gente vai nas 5 retas, tá? Então, fica mais fácil para você chegar ao gabarito. E a banca tem feito muito isso, tá? De trocar aqui diretrizes por objetivos. Perfeito? Fica aí, então, o mapa para vocês. E, por fim, nós temos a resolução do Conselho Superior de Justiça do Trabalho, o artigo 6º. Então, se você não deu uma lida, eu acho que compensa, porque é uma resoluçãozinha, você acha que a banca não vai cobrar, e aí tá lá, no dia 3 de agosto, para você. Então, dá uma lidinha. Só passa os olhos, só para entender qual é, né, o que trata essa resolução.
Eu trouxe aqui conceitos importantes porque a banca gosta de conceitos, tá? Então, trouxe aqui, veja que a adaptação razoável se repete, então é um bom tema para cair. Não na parte de estatuto, mas da banca cobrar aqui a resolução, e aí você, claro, já vai ter uma noção mais ou menos do que seja adaptação razoável, ok? Então, dê uma lida nesses conceitos, principalmente interseccionalidade, que vem se falando muito no Poder Judiciário, vem se falando muito dentro da esfera dos servidores, tá? Dentro do interno, né? A parte interna da instituição. Eu acredito que seja isso que a gente tem para falar. Não, ainda temos mais, ó. Tem mais um aqui. Acessibilidade e prioridade. Antigamente, lá em 2017, a banca cobrava muito esses temas, tá? Mas não sei por quê, de alguma forma, ela passou a cobrar mais conceitos e menos memorização, no sentido de você memorizar, por exemplo, esses percentuais aqui, ó, 5, 10, 2%, tá? Mas a banca ainda pode surpreender aí no TRT de São Paulo, então eu trouxe esse slide aí para você, o slide extra, para você dar uma lida 2, 3 dias antes da prova. Aqui, ó, a minha preocupação com vocês, ó, das barreiras urbanísticas e arquitetônicas, tá? Arquitetônica eu vou lembrar de edifício e urbano eu vou lembrar de parque, de praça. Fica mais fácil de você memorizar. Prioridade. Cuidado, ó. Isso aqui é novidade. Doadores de sangue. Assento no transporte coletivo, inclusive em filas. Eu não sei se vocês já viram. Eu acho que foi uma dessas lojas aí, âncoras de shopping. Já tem nas placas que doadores de sangue têm preferência, assim como pessoas com deficiência, gestante, pessoas com criança de colo, tá? Então, doadores de sangue está lá como prioridade, ok? Em concurso público, né? Tem estados que admitem a isenção de inscrição aí, né? De pagamento em concursos públicos, tá? Aqui em Santa Catarina é um. Você precisa ter aí no mínimo 3 doações anuais para requisitar a sua isenção de custas. Não tem como a gente trabalhar aqui muitas questões sobre PCD, porque a banca altera muito o seu posicionamento e as questões do TRTs são muito antigas. Então não tem como a gente fazer assim, dar um parecer mais avançado, como a gente fez em toda a nossa revisão aqui, tá? Muito obrigada pela sua companhia. Continuo pedindo para você comentar, para você curtir, se você gostou da aula, se foi útil para você. Então, comente, compartilhe os vídeos que possam ser compartilhados, né? Esses links são exclusivos para assinantes, então peço que não divulguem, porque prejudica quem desembolsou valores para ter essa revisão, tá? Continue acompanhando o nosso canal no YouTube, o meu Instagram, @prof.minutoconcurseira. A gente continua com novidades e com dicas lá no Instagram durante a semana para você revisar. E espero que você faça uma boa prova, que tenha um bom desempenho, o desempenho suficiente necessário para você ser aprovado, para você, enfim, ter aí o seu cargo público para chamar de seu, tá certo? Então, muito obrigada pela companhia. Espero você numa próxima oportunidade aqui no canal prof.minuto concurseira e também lá no Instagram, tá certo? Até mais, até breve.